bem-vindo ao módulo 3. A gente está entrando agora na parte estratégica do projeto em si. Aqui nós vamos ver alguns conceitos que falam sobre a estratégia do projeto. Entre eles nós vamos começar com gestão de risco e compliance, que são coisas que são muito ditas hoje no mercado de trabalho, né? Como que é o trabalho compliance da empresa. E ele está atualmente altamente conectado a essa gestão de riscos. Qual a agenda para essa aula? Nós vamos falar sobre gestão de riscos, a identificação, análise, avaliação, planejamento, né, a implementação e o monitoramento, e vamos falar sobre a gestão de compliance. Pois bem, a gestão de riscos. Qual que é a função da gestão de riscos? Mitigar problemas. Essa que é a função básica dela. A definição da gestão de riscos é a seguinte: a gestão de riscos é um processo sistemático que envolve a identificação, análise, avaliação, planejamento, resposta e monitoramento desses riscos, que podem afetar um projeto, uma organização ou apenas um processo ali. O objetivo da gestão de riscos é minimizar, então, ou mitigar os efeitos negativos aí dos riscos, enquanto aproveita as oportunidades que podem surgir. O que significa esse aproveita as oportunidades que podem surgir? Nem sempre um problema que ocorre, ele vai ser negativo. Pode ser que ele seja o prenúncio de alguma coisa que precisava ser melhorada há tempos e que ninguém tinha identificado. Como um atendimento a cliente, por exemplo, como um processo que não vinha sendo bem executado, como um sistema que tem uma falha em que ninguém tinha percebido. E que de repente algum usuário, ao cadastrar um dado ou alguma informação, a tela de erro apareceu lá para ele, né? E até então isso não havia sido explorado. E por que eu disse que é uma oportunidade isso? Porque antes que isso se transforme em algo maior, ela vira uma lição de aprendizado. Se é uma lição, a gente aprende, corrige, melhora. Okay? Quais as etapas para essa gestão de risco? Primeiro, identificar o risco. É a primeira coisa. Segundo, analisar, né? Ver o que é um risco, né? O que está causando ele, o que ele pode causar, né? Depois, avaliar esse risco, qual a dimensão, qual o tamanho disso. Em seguida, planejar, né? Como que eu vou fazer com esse risco. Eu vou transformá-lo ele numa solução, eu vou mitigá-lo, eu vou tirar aquilo, eu vou encerrar um projeto por conta daquilo, pode acontecer, né? E por fim, implementar e monitorar a minha gestão de riscos. Primeira etapa, identificar. A definição da identificação na gestão de riscos é a seguinte: nessa etapa são identificados todos os riscos potenciais que podem afetar o projeto ou organização. Isso pode ser feito por meio de técnicas como brainstorming, análise documental e tudo mais, revisão de lições aprendidas, tal. Os riscos podem ser internos, relacionados a uma organização, ou externos, né? Pode estar vindo de um fornecedor, de um concorrente, de um comprador, de um cliente, alguma coisa assim. Então a primeira coisa é identificar esse risco. Como que eu identifico um risco dentro de uma organização? Estando atento aos meus processos. É basicamente isso. Se eu sei que no meu trabalho eu sou, por exemplo, um caixa de mercado, joia. Qual o risco que pode ter um caixa de mercado ali? Um troco errado, esse pode ser um risco. Um atendimento que ele pode dar de maneira não cordial a um cliente, esse pode ser outro risco. Produto que ele pode estar passando por ali, esse produto está com uma validade vencida ou algo assim, é um outro risco. Como é que você vai saber isso? Se sentando com o caixa de mercado e entendendo a rotina dele, fazendo a análise, aquilo que a gente viu lá no primeiro módulo. Então, faço análise, olha, entendi como funciona seu trabalho, sua rotina de trabalho, beleza, eu passo a entender melhor quais os riscos inerentes a essa sua função. Eu já sei que pode haver isso. Coloco tudo aquilo numa planilha, dou nome para esses riscos e começo a explorar qual o potencial deles. Então, eu fiz a identificação. Segunda é analisar. Vamos ficar nesse exemplo do caixa de mercado, então. Olha lá. Os riscos identificados são analisados em termos da probabilidade de ocorrência. Qual a probabilidade de um caixa errar o troco? É muito grande, né? Ele está fazendo troco o tempo todo, né? Então, a probabilidade é alta. E qual que é o impacto, né, disso e de outros atributos relevantes? O impacto é financeiro, né? Se ele passar um troco a mais, né, isso é um prejuízo financeiro para a empresa. Se ele passar um troco a menos, é um prejuízo para o cliente, que depois pode se reverter num prejuízo financeiro para a própria empresa novamente, porque o cliente pode ficar insatisfeito e tudo mais, né? Isso vai ser muito ruim. Então eu tenho que analisar.
Esse exemplo que eu dei ele ainda é pequeno dentro desse exemplo de um supermercado. Imaginem, por exemplo, uma transportadora que faz a reposição de estoques. Qual o risco que pode haver no descarregamento de material? Né? Se o pessoal não tiver com equipamento de segurança e tudo mais. Isso pode causar um problema sério de saúde, né? Um problema de equipamento quebrado, financeiros, atrasos, tudo isso. Então eu tenho que analisar cada um dos riscos. Estou falando de mercado porque foi esse primeiro exemplo que eu peguei. Mas gestão de risco, ela existe em todos os segmentos de negócio. Hoje, o que está muito em moda para gestão de risco é no mercado financeiro. Qualquer gestor do mercado financeiro, que você for falar de ação, de stock market e tudo mais, ele vai falar de gestão de risco. Porque ele vai fazer uma gestão de risco da sua carteira. Você vai chegar para ele e vai dizer, olha, eu recebi aqui um dinheiro e eu quero fazer um investimento. Muito bem, vamos traçar o seu perfil, que ele vai fazer essa análise. Qual é o seu perfil? Meu perfil é tal. Aí uma das perguntas que vai ser base para esse tipo de exemplo é, você está com medo de perder esse dinheiro agora? Não. Esse dinheiro, se você perder, qual o risco? É muito grande para você? Não, eu posso continuar vivendo. Se eu perder esse dinheiro, não tem problema. Ótimo. Então, a gente pode pensar em aplicações de alto risco ou de baixo risco. Depende do seu perfil. Se você não tem tanto medo de perder, a gente pode tentar essas opções. Se para você esse dinheiro é vital, eu sugiro, né, baixo risco, porque você tem uma probabilidade mais menor de perder e continuar investindo o seu dinheiro. Então, tudo isso faz parte da análise. A avaliação, ela envolve a determinação do nível de risco associado a cada um deles, que era exatamente isso que eu estava falando agora. Qual o nível de risco que você está sujeito a correr, né, por conta daquele determinado processo. Logo após vem o planejamento. Se eu já tenho análise, eu já sei que o risco é alto ou baixo. Se eu avaliei, já sei se esse risco pode, por exemplo, quebrar a minha empresa, ou se ele pode interromper um projeto, ou se ele pode causar um mal a um cliente, ou até mesmo a saúde de alguém, né? Aí eu tenho que planejar e, mais uma vez, eu vou sempre usar essa palavra, planilhar essas coisas. Bota uma planilha, quais são os riscos. E não sei se vocês se lembram do cronograma que foi apresentado algumas aulas atrás, o cronograma mais completo. Ele tinha a primeira coluna dele, era exatamente do risco. Porque ali eu já digo, se o risco é alto, se o risco é baixo, é moderado. Isso é muito importante para tocar o meu projeto. Feito isso, eu vou então implementar e monitorar. Botei minha planilhazinha, está tudo separadinho. Se eu quiser, eu boto até cores, né? Verde, baixo risco, amarelo, moderado, alto, vermelho, alto risco, para cada uma das atividades que eu vou desenvolver. Perfeito. Isso no mercado é muito bem visto, porque quando o cara vai desenvolver uma solução, um processo, alguma coisa, ele olha lá, ele fala, bom, esse cidadão disse que vai desenvolver aqui uma rotina para controle de tráfego do trânsito. Joia. Deixa eu ver como que ele botou aqui a questão das ultrapassagens, né, para chegar até esse canto aqui. Tá um risco alto. Realmente ele conhece, ele sabe que essa rua é uma rua de alta velocidade, há um risco alto de acidentes e tudo mais. Então ele observou, ele sabe do que está falando. Isso pode diferenciar um projeto. Quando a gente fala em risco, e se você for procurar na internet, a primeira coisa que vem, a primeira imagem que vai vir, provavelmente vai ser essa daqui, do mapa de riscos. Eu coloquei ela aqui, mas ela não tem absolutamente nada a ver com o que a gente está falando de riscos. Por que eu coloquei ela? Porque ela só tem um conceito que se liga a isso que a gente está falando, o conceito de cores. Então verifique que isso aqui é um mapa de riscos, químico, físico, biológico, né, para estruturas de arquitetura. Então, quando eu monto lá um laboratório, ou um comércio, ou alguma coisa assim, o bombeiro exige um laudo para essa empresa e geralmente junto a esse laudo vai o mapa de risco para saber. Então, por exemplo, tem aqui riscos físicos, químicos, biológicos, eu separo as cores e mostro o tamanho. Dependendo, quanto menor a bolinha, mais leve é o risco. Quanto maior a bolinha, mais elevado é o risco de causar algum tipo de dano. Por que eu peguei isso? Porque se a gente olhar no mapa de riscos para uma empresa, ele é muito parecido em outro conceito, que é determinar o tipo de risco e o tamanho que esse risco, o tamanho de problemas que esse risco pode causar. Por isso que a semelhança, só para vocês gravarem essa questão das cores, né? O verde, amarelo, vermelho, para saber do pequeno, moderado e grande risco. Beleza? Aqui tem um mapa de riscos. É muito parecido com uma EAP. Ele tem aqui uma visão geral, né, do gerenciamento do tempo do projeto. Depois eu tenho lá planejar o gerenciamento do projeto, identificar risco, realizar a análise desses riscos,
realizar o controle dos riscos. Então aqui eu tenho um mapa completo com todas essas etapas que a gente está falando. E em seguida eu monto a minha matriz de risco. O que é a matriz de risco? Nessa matriz eu indico um percentual para cada um deles. Lembra-se da cor verde, amarelo, vermelho? Pois bem, crio ali um percentual associado a essas cores, monto uma tabela em que eu digo ali, por exemplo, o custo. Qual o risco para o custo? Vamos voltar àquele exemplo da caixa do mercado. Olha, se ela passar um troco errado, né, qual é o risco dessa operação para o custo do mercado em si? Se for um mercadinho pequeno, ali o mercado de esquina, é um risco de moderado a alto, né? Porque o retorno financeiro não é tão grande, então qualquer troco errado ali vai fazer falta. Se for uma grande rede, dificilmente um troco em dinheiro vai ser um troco tão grande que vai botar em risco as operações desse estabelecimento. Tá? Raramente isso vai acontecer. Então eu tenho que mapear isso daqui com base no tipo de cliente que eu estou atendendo. Ok? É assim que se monta aqui a matriz de risco. Coloco lá o custo, o tempo, o escopo, qual a qualidade, o percentual, né, se é muito baixo, se é muito alto, porque depois disso, ó, eu monto aqui a minha matriz de risco, em que eu boto cada um dos riscos que eu botei na minha planilha. Então tem um exemplo aqui, ó, mudança de requisito, né? Qual que é o impacto da mudança de requisito no meu projeto? Se eu estiver atendendo a um cliente, ele falou, olha, eu tinha dito a você que os nossos clientes, você tem que colocar no cadastro dele o tamanho da camisa, se é PMG. Agora, além disso, eu quero que coloque também quanto calça, porque vai ter um patrocinador nosso que vai distribuir tênis lá para o pessoal que vai participar da corrida. Rapaz, eu não tinha colocado isso, né? Só tinha colocado o tamanho da camisa. Agora também vou ter que acrescentar um campo a mais no banco de dados, ter que mudar a minha interface do aplicativo, ter que mudar na web. Então, o que acontece? Isso é um risco moderado. Eu vou ter que mudar a interface, o meu desenvolvedor já não está mais com a gente, vou ter que chamar outro desenvolvedor. Perceba o impacto que isso vai tendo. Isso pode ter um risco moderado. Ele vai dando alguns outros exemplos aí, né, ó, de insignificante, menor, moderado, até o catastrófico, que seria um risco catastrófico para um projeto. Por exemplo, lá, ó, mudança de tecnologia. Mas, Afonso, existe risco catastrófico? Eu vou dar um exemplo do mundo real para vocês. No ano de 2012 para 2013 ou 2014, algo assim, uma empresa aérea grande aqui no Brasil resolveu mudar o seu sistema de informação. Na verdade, o que ela resolveu mudar foi a linguagem do sistema de informação. E esse sistema de informação não era o que fazia as vendas de passagem aérea, nem nada disso. Esse sistema era responsável por fazer o controle da agenda dos pilotos e aeromoças. Beleza. Era um sistema relativamente simples, ele só resolveu mudar a linguagem para algo mais moderno. Era uma linguagem bem antiga, resolveu utilizar uma mais moderna. Quando que eles foram colocar isso em produção? No final do ano, que é exatamente quando o tráfego aéreo é intenso, perto das festas, é onde está mais movimentado. Houve um risco de desenvolvimento muito alto, só que subestimado. Eles acharam que estava tudo ok. O que acabou acontecendo? Esse sistema apresentou falhas, apresentou problemas, e aí o piloto que voava da linha do ponto A para o lado B, para o ponto B, ele tinha que parar ali e descansar, para depois, no dia seguinte, seguir a viagem. Só que o sistema não estava considerando esse descanso. Então ele viajava, chegava lá e já tinha que pegar outro voo para outro canto. Isso causou um problema, a malha aérea virou uma bagunça, houve uma crise nos aeroportos, tudo isso ligado à festa de final de ano, né? E tudo isso nas custas do quê? De um risco mal calculado. Né? Então esse daí é um exemplo de mudança de risco catastrófico, né? Uma mudança de tecnologia. O simples fato de mudar, de não testar a exaustão, de não ver se está tudo ok, levou a esse tipo de problema. E muitos outros exemplos a gente encontra assim no mercado. Ok? Então, o que é a gestão de riscos em si? A gestão de riscos ela ajuda a reduzir a incerteza e aumentar a probabilidade de sucesso em projetos e processos. Ela permite que a equipe do projeto esteja preparada para lidar com eventos adversos e tire proveito dessas oportunidades. Lembre-se sempre desse tópico, né, de tirar proveito das oportunidades. Quando você encontra um risco, isso é uma oportunidade de fazer algo melhor com o que você encontrou. Ok? Muito bem. E a gestão de compliance? A gente acabou de ver gestão de riscos, vamos entrar na gestão de compliance. Gestão de compliance envolve legislação e ética. Basicamente isso. Qual a definição que a gente encontra hoje para a definição de compliance, né, para a gestão de compliance?
A gestão de compliance, ela trata das ações que as empresas colocam em prática para garantir que sua atuação ocorra em conformidade com legislação e ética. Em resuminho aqui, através dos controles internos e externos, a qual a organização precisa ter para manter tudo fiscal, tributário, contábil, financeiro, trabalhista, né, ambiental, entre outras. Qual que é a importância disso? Vou dar alguns exemplos para vocês sobre o que é compliance. Primeiro exemplo, quando a gente fala a respeito de conformidade de legislação. Quando você é convidado para trabalhar com um sistema, né, um sistema comercial, e o cliente chega para você e diz o seguinte, olha, a gente precisa desenvolver um sistema para compras e vendas, para faturamento aqui da minha empresa. Perfeito, podemos trabalhar. Dentro do mercado de desenvolvimento é muito comum, e era muito comum até um certo tempo, que o cliente fizesse algumas perguntas do tipo, esse sistema, ele atende a todas as normas legais e tudo mais? Sim, atende. É possível que eu possa faturar ou possa fazer alguma coisa e depois ser prejudicado, né? Como, por exemplo, erro de imposto e tudo mais? Não, isso não vai acontecer. Veja o problema que você vai se colocar e vai colocar a empresa se por um acaso o seu sistema não estiver em conformidade com legislação. Tá? Um exemplo simples, folha de pagamento. Folha de pagamento, ela possui uma legislação trabalhista que ela é mudada assim muito radicalmente de tempos em tempos. Né? Até pouco tempo a gente teve uma reforma trabalhista que mudou mais algumas regras. Então é muito comum que esse sistema tenha que atender essas regras. Se, por exemplo, se a empresa trabalha com banco de horas, e você tem que fazer esse controle do banco de horas, você tem que totalizar essas horas corretamente. Esse controle tem que ser severo, porque senão depois o que vai acontecer? O funcionário, no seu direito, vai ver todas as horas trabalhadas, as horas que estavam em banco e que não foram contabilizadas, e que ele tem direito a isso. Quem vai ser o culpado por isso? A empresa, quem desenvolveu o sistema, quem não seguiu a legislação, né? Para depois a legislação trabalhista, pouco importa quem é o culpado, desde que aquele trabalhador não seja afetado por conta de um erro de cálculo. Então entende a importância, né, de manter esse controle? Isso é muito importante. E esse compliance não diz só sobre legislação financeira, tributária e tudo mais. Também fala de legislação ambiental, tá? Se a empresa está seguindo essa legislação, se está fazendo tudo de acordo, para depois não receber uma multa gigantesca e inviabilizar todo o negócio. E nas empresas, né? Como que hoje vem sendo focado esse compliance? Prevenção de fraude, lavagem de dinheiro, segurança da informação, gestão de riscos. Então, basicamente é isso que hoje, quando alguém te procura e pergunta, olha, a sua empresa, como que está o compliance da sua empresa? Né? Você está atento a essas coisas? Você está vendo se está vendo alguma evasão de dinheiro, se está tendo algum problema monetário, né? Se tem alguma fraude, principalmente segurança da informação. Você pode assegurar que seu sistema é seguro, que não tem ninguém roubando dados de cartão de crédito dos clientes, esse tipo de coisa? Então essa é uma preocupação grande com o compliance. Quais os benefícios de se trabalhar com o compliance? Primeiro, conformidade de leis e normas. Vou dar um exemplo assim, bem simples em relação a essa conformidade de leis e normas. Algumas empresas, elas vão lá, criam uma conta de Instagram, né, tiram fotos dos seus clientes e tudo mais e postam lá nas suas redes sociais. Existem normas rígidas sobre você postar fotos de alguém, né, sem pedir a devida autorização. Então, às vezes, a empresa faz isso de uma forma inocente e acaba sofrendo um processo judicial legal por conta de uma informação que ela colocou ali e não sabia a norma. Mas quem poderia falar isso para ela? Exatamente quem vai trabalhar com compliance. A gente vai detalhar cada um desses, né? Do redução de custos, segurança da informação e proteção da marca. Então, a conformidade, essa que eu estava falando. A política de compliance traz as diretrizes que vão fazer com que a empresa atue alinhada com leis e regras. Por isso é importante ter a assessoria de uma empresa jurídica. Né? Quando você tem lá uma empresa, ou você se junta a um grupo de empresas que possa usufruir desse serviço jurídico, ou usa esse serviço jurídico, né, de forma isolada para a sua empresa. Mas que esse serviço jurídico observe a sua empresa e veja se você está atuando em conformidade com essas normas. Esse exemplo do Instagram foi um que eu dei para redes sociais, dos dados, que é muito comum postar foto e nem se ligar que precisava ter tido autorização.
folha de pagamento, às vezes tem algum tributo ou alguma coisa assim, ou algum direito do trabalhador que não é colocado em folha, porque a empresa não tem conhecimento da parte contábil e o contador não estava atento a isso, e essa empresa acaba percebendo e acaba corrigindo esse tipo de coisa. O segundo benefício, a redução de custos. A definição para essa redução de custos, de acordo com o compliance, é essa. A gestão de compliance se volta para o uso do recurso da empresa, identificando ponto de desperdício, como fraude e outros desvios, né? Ou implementando controle focado na economia de custos. Basicamente, o compliance faz. Vou dar um outro exemplo assim, parece simples. Eu conheci uma grande empresa de distribuição que tinha muito daqueles maquinários que levam as caixas e tudo mais, as empilhadeiras. Para levar um pallet de um canto para o outro, né, a empilhadeira ia até lá, pegava, voltava, entregava. Tinha outra, O que essa empresa de compliance fez? Foi até lá e identificou qual o tráfego dessas empilhadeiras e quais as rotas mais otimizadas para fazer com que cada vez menos empilhadeiras fizessem essa rota. Para você não ter um congestionamento de empilhadeiras, subindo e descendo o material, né, e muitas vezes até com fila para entrega. Isso não era necessário, isso gerava um custo, gera um estresse de funcionamento, né, e até atraso de entregas. Essa é uma das coisas que o compliance também pode observar. Outra vantagem, segurança na informação. Hoje, a gente é regido pela Lei Geral de Proteção de Dados. Empresas especializadas nessa legislação podem te dizer de que forma você trata esses dados, como você armazena, quanto tempo esses dados são armazenados, quem pode ter acesso a essas informações. Imaginem, por exemplo, empresas do segmento da área de saúde. Quem pode ter acesso aos prontuários dos pacientes? Esses prontuários podem ser compartilhados entre vários profissionais da área de saúde. Esse prontuário pode ser compartilhado com um parente ou familiar desse paciente. Todas essas questões são regidas pela Lei Geral de Proteção de Dados. E tudo isso tem que atender também a uma normativa lá do pessoal da área de saúde, que eles vão dizer, olha, dentro da nossa área, né, um prontuário ele não pode ser compartilhado por um familiar, a menos que tenha uma autorização e tudo mais, e desde que isso atenda à Lei Geral de Proteção de Dados. Okay? Então isso tem que estar atento. Quem faz isso, mais uma vez? O pessoal do compliance. Então, se você se especializa nessa área de compliance, você é a pessoa que vai ajudar a empresa a ter a visão de toda essa parte jurídica, né, toda essa parte legal. E uma outra vantagem é a proteção da marca. Sem o compliance, a empresa se vê exposta, né, a muitos mais riscos, inclusive corrupção, fraude e tudo mais. Vou dar um outro exemplo aqui bem simples. Tem um familiar meu que tem uma empresa pequena, uma empresa que trata de pet shop e tudo mais. E trabalha há muito tempo já nessa área. Inclusive, deu o nome para o pet shop, tinha lá a sua logomarca e tudo mais. Só que ele nunca registrou essa marca. Há pouco tempo atrás, sofreu lá, né, um aviso de um advogado de uma outra empresa de outro canto do país, dizendo que usa a mesma marca e o mesmo nome dessa empresa, deste meu familiar. A diferença é que essa empresa registrou a sua logomarca e o seu nome, fazendo com que este meu familiar tenha que descontinuar o nome dessa marca, né, e o uso dessa logo, e tem que criar um outro nome. Isso seria resolvido se lá atrás ele tivesse o apoio desse pessoal do compliance. Né, se alguém tivesse, desde o início, né, feito algumas perguntas-chave, e uma delas seria exatamente essa. Olha, a sua marca e logo, elas são registradas? Você está de posse disso, para evitar que no futuro isso aconteça? É muito comum dentro da área de tecnologia, por exemplo, hoje em dia, as pessoas só registrarem domínios na internet. Então eu vou lá e registro no domínio, né, microfoneazul.com.br. Joia. E aí, no momento em que uma empresa dessas for trabalhar e ela precisar, olha, eu preciso do domínio, quem que é o dono? Pode ser uma pessoa física. E essa pessoa física vai cobrar muito, mas muito caro para liberar o domínio para essa empresa. E vai ter um problemaço, porque vai ter que desembolsar para poder usar esse domínio. Então, esses são exemplos assim de proteção de marca. Isso é o que a gente fala sobre essas duas áreas, que são muito importantes, né, do compliance, principalmente, que hoje está muito em uso. A gestão de compliance, então, ela deve garantir que todos na organização sigam suas políticas internas e que todos os seus processos estão em conformidade com a legislação. Né? Trabalhando assim, você acaba tendo muito menos risco de encontrar processos, perder a sua logomarca,
causar um problema jurídico para alguém, ou esse tipo de coisa. Tá? Então, utilizar o serviço de compliance ajudam a fazer com que os seus processos e a sua empresa trabalhem de forma mais tranquila. Com isso, a gente conclui essa aula e na próxima aula a gente já vai falar sobre gestão de conflitos e equipes virtuais. Até lá!